tarde. Hoje é quinta-feira, dia 10 de julho e o Além do Poder está no ar. No programa de hoje eu recebo aqui no estúdio uma figura jornalística que está de casa nova e que inicia uma nova fase aqui na TV Norte Paraíba, o apresentador Paulo Neto. Vamos saber os detalhes dessa novidade e conhecer um pouquinho da trajetória desse profissional. Fica comigo, o Além do Poder começa agora. A gente sempre lembra que você pode acompanhar a gente pelo canal do YouTube TV Norte Paraíba. E agora, já indo para a nossa entrevista de hoje, você que acompanha a nossa programação aqui na TV Norte já deve saber que estamos de cara nova e que temos um novo Camisa 10, que vai assumir em breve as telinhas aqui da TV. É o apresentador Paulo Neto, que é o novo contratado do Grupo Norte, e é com ele que eu converso agora. Boa tarde, Paulo. Seja muito bem-vindo aqui ao Grupo Norte. Obrigado. Que alegria estar aqui com você, com o seu público telespectador do Além do Poder. Feliz de estar nessa casa, feliz de estar aqui com você e poder falar um pouco sobre esse novo projeto da TV Norte. Aliás, é um projeto que tem uma duração bem grande. São 2h30 de programa diário? Serão 2h30, das 11h30 da manhã até as 2h da tarde, levando o que de mais importante aconteceu. Claro, o factual vai ser algo que a gente não vai poder fugir, não é? Tudo aquilo que está acontecendo no momento, que ocorreu na manhã daquele dia, na madrugada, enfim, na noite anterior. Mas a gente vai trazer também algumas novidades, não vai ser só um programa policial e com prestação de serviço, como o povo está acostumado em ver em alguns dos programas deste horário. A gente vai tentar trazer algo mais, porque a gente sabe que a gama de público que está assistindo nesse momento, Cláudio, ela é muito eclética. Então tem as pessoas que não gostam muito do policial, mas querem ter a dica de um médico, entender mais sobre os seus direitos, saber sobre o futebol da Paraíba, a quantas anda o Botafogo na Série C, os times da Série D, Souza, 13, enfim, o Campinense. Então a gente vai trazer um pouco de tudo. Esse pelo menos é a ideia inicial. Aliás, já houve uma época que a TV Paraibana, nos programas policiais, era uma coisa bem rebuscada, até sensacionalista. Essa época passou e você é um dos responsáveis por essa mudança, porque mesmo apresentando um programa que tinha muito de policial, mas você se mantinha sóbrio, não entrava naquela abordagem popularesca, né? Você sempre pensou nisso, de ter uma postura diferenciada? Talvez tenha sido a minha formação, Cláudia. E eu digo a minha formação com base numa pessoa específica chamada J. Júnior. Eu comecei a trabalhar com J há mais de 20 anos. E J era o único, talvez, desses todos os colegas nossos que faziam programas nesse horário, que fazia um viés bem parecido com o que eu faço. Então, assim, ele foi a minha principal referência do horário. E eu sempre busquei, claro, com a minha personalidade, mas com muito do que eu aprendi com ele, tentar fazer algo parecido. Porque do que adianta eu vir para frente da TV, chamar quem comete um crime, seja ele qual for, dos mais simples, de um furto, até um estupro, um homicídio, um feminicídio, chamar ele de tudo que não presta. Todo mundo já sabe que ele não presta. Por isso que aquele cidadão fez aquilo. Mas buscar o porquê que ele fez isso, tentar entender o porquê que a lei é tão branda, tentar mostrar que ele talvez deveria passar mais tempo atrás das grades, sabe? Tentar fazer com que as pessoas possam refletir e cobrar dos seus representantes em Brasília, principalmente, a mudança numa lei que hoje você mata uma mulher e infelizmente consegue sair pela porta da frente. E é o judiciário quem leva a culpa. Muita gente não sabe que quem faz as leis é o legislativo. Quem as homologa é o executivo. Então, são pessoas escolhidas por nós, pelo povo. Então, tentar fazer entender, olha, esse camarada está fazendo isso, mas ele não vai passar nem 3, 4 anos preso, porque o crime que ele praticou é um crime que está descrito no Código Penal desse jeito. Então, eu estudei muito, eu fiz direito, me pós-graduei na área, também para poder usar esse conhecimento nesse tipo de programa e em outros, né, que a gente, porventura, viesse a fazer.
mas principalmente, ao invés de usar da dor de uma família, de uma pessoa que perdeu ali um ente querido, seja ele para as drogas ou para o crime, e espetacularizar aquele sofrimento, tentar trazer um viés diferente e mostrar para a sociedade que muitas vezes passa pelas nossas mãos, pelo nosso voto, mudar essa situação que se encontra. O programa, a gente não vai dizer ainda a data de estreia, é em breve, ainda tem um mistériozinho. E assim, Cláudia, eu estou muito feliz em estar nessa casa, principalmente pela liberdade que eu recebi dos meus chefes, seja da direção nacional, através de Elton Bittencourt, de Cacá Martins, e também pelos nossos diretores locais, tanto Jacielma quanto Rafael Cruz. Me deram uma liberdade tão grande para você ver. Esse nome ele foi construído, chegou a esse nome, através de muitas mãos. Todo mundo deu pitaco, deu sugestão, sabe? A gente ficou muito à vontade para dizer, isso talvez não dá certo, esse talvez lembra um programa da concorrência, esse aqui tem um viés que já aconteceu no passado, não deu certo. Então, assim, eu estou muito feliz, muito satisfeito, que até no nome, não só no projeto, no formato, mas até no nome, eu estou tendo uma liberdade muito grande de poder escolher junto com os meus colegas. Eu estou muito feliz. Agora eu vou querer saber o que acho que todos os telespectadores também querem. Você passa por uma fase profissional excepcional, né? Você deixou a outra emissora sendo líder de audiência no horário. O que é que te fez, nesse momento, mudar de casa? O projeto. Bem, onde eu estava, eu apresentava, ancorava um programa que já existe há mais de 20 anos, né? Programa de sucesso, evidentemente, mas que não tinha a minha cara. Ali, uma coisa ou outra, nos meus comentários, como você citou, na minha forma de levar a notícia para o público, aí sim, eu era o Paulo Neto, mas o projeto, a estrutura, a forma com que era feito, não tinha a minha cara. Aqui não. Quando, dos primeiros contatos, me foi dito o seguinte, olha, você vai ter um programa com a sua cara, você vai fazer um programa do seu jeito. Você vai ter, como eu disse anteriormente, opinião tanto no nome do programa, desde o nome do programa, até a montagem do cenário, da equipe, dos quadros, sabe? Na contratação de repórteres, de produtores, do seu diretor. Então, assim, eu fiquei... Quando eles chegaram com isso, Cláudia, e olha, a linha editorial, claro, toda empresa tem a sua, mas você vai ter a sua liberdade de vendo o problema, chegando ao nosso conhecimento, de mostrar, de falar. A emissora vai te dar a segurança para que isso aconteça. Claro, foram palavras que eu nunca tinha ouvido até então. Então, isso me cativou. E também sair do lugar comum, sabe, Cláudia? A zona de conforto, né? Eu tenho eu costumo dizer que a minha vaidade é desse tamanho. E é bom ser campeão, é bom ser líder. Já é a segunda vez que a gente tinha conseguido em menos de 3 anos um resultado positivo como esse. Mas eu acho que é bom também a gente começar, a gente iniciar um projeto, a gente poder ter mais liberdade, a gente sair desse lugar comum, dessa zona de conforto. Para mim vai ser um desafio muito grande, o maior desafio da minha vida, mas eu estou muito contente, muito feliz e esperançoso que o público do Além do Poder, o seu público, possa daqui a alguns dias também fazer parte desse grupo. E o público está querendo saber também um pouco mais sobre a tua trajetória. Como é que você despertou para ser um homem de comunicação? Tá, essa vai ser bem fácil responder, porque eu não escolhi a profissão. A profissão, eu digo que a profissão é quem me escolheu. Estávamos nos idos de 2002, eu fazendo o PSS da Copév, o Processo Seletivo Seriado, em que naquela época, você se recorda bem, você fazia a prova no primeiro ano, no segundo, no terceiro, só no terceiro ano do ensino médio é que você escolhia que curso você iria cursar na Universidade Federal da Paraíba, ou iria concorrer, né, ao ingresso na Universidade Federal da Paraíba. E aí eu estava no segundo ano e eu não sabia o que fazer, eu estava perdido.
ia inclusive fazer um teste vocacional para saber, mas enfim, eu tava sem ter noção. E aí, para não me alongar tanto, a escola onde eu estudava foi vendida, repassada a um professor meu de Química, que tinha também um cursinho, tanto em João Pessoa quanto em Santa Rita, e comprou um horário numa emissora de FM lá de Santa Rita. E aí disse, eu vou levar todos os alunos, era um programa uma vez por semana, aos sábados, todos os alunos conversadores de sala de aula, que atrapalham ou que mais conversam, eu vou levar para esse programa. E você era conversador? Era um dos conversadores. Chegando lá, no primeiro dia do programa, ele colocou cada aluno, acho que levou uns 6 ou 7 alunos, para fazer uma saudação, dar uma boa tarde. Todos travaram na frente do microfone. E eu fui o único que me saí mais ou menos. Dei uma boa tarde, agradeci pela audiência, tal, me lembro como se fosse hoje. Me tremendo todo. Eu pegava o microfone assim, me tremendo todo. E ele disse, Paulo, rapaz, eu morava em Bahia à época, ele disse, cara, tu não quer vir não, todo o programa. Era um programa que professores davam dicas. E você apresentava, né? Isso, e aí eu fui indo, ele me pegava em Bahia, me levava, me deixava na esquina de casa. E aí todo sábado eu fui tendo uma participação maior. Foi aí que eu disse, cara, eu vou fazer jornalismo, eu vou fazer rádio e TV. Então foi aí que tudo começou. E logo no ano seguinte eu já estava estagiando no Sistema Correio, ao lado de grandes nomes como Gutenberg Cardoso, Donato Bandeira. E aí eu conheci J. Júnior e hoje estou aqui com muito prazer, com muito orgulho do seu lado. Você começou no rádio? Comecei no rádio como estagiário. Na época era menor aprendiz. Eu tinha 16 anos de idade, 16 para 17 anos. Menor aprendiz. E aí comecei no rádio e eu sempre tive carreguei comigo uma filosofia de vida de que a gente nunca vai saber tudo sobre alguma coisa. Então, aprender um pouquinho de tudo. Quando eu cheguei lá, eu comecei a procurar saber de operação de áudio, mexer no playlist da rádio, sabe? Equalizar microfone. E aí, um dia, precisaram de um loco operador, porque o loco operador da época era uma micaroa, a última micaroa que nós tivemos. E aí precisava de um loco operador, porque o que ia ficar no horário tinha pedido demissão no dia. O loco operador é aquele locutor que também opera a mesa. Isso, que opera o áudio e tal, fica ali falando o nome das músicas, lendo mensagem de ouvintes, fazendo sorteio. Como nós temos aqui na nossa 103,3 também. E aí, o que é que acontece? Eu, no cantinho assim, levantei o dedo e disse, eu sei fazer. Cara, mas é uma jornada que começa às 6 horas da noite e não tem hora para acabar. E aí bateram cabeça, tentaram trazer alguém de fora. Isso era uma sexta-feira. Que já ia começar. Já ia começar. Isso era sexta-feira, 3 horas da tarde, essa confusão. E tinha que começar às 6 da noite. Aí disseram, não, vamos ter que confiar. E aí confiaram. Levei o programa em rede de rádio para a Paraíba inteira. Transmissão da Micaranda do estúdio, das 6 até umas 3, 4 horas da madrugada. E aí J. Júnior estava em casa ouvindo. E a produtora, então, era Fernandinha Albuquerque, nossa ex-colega aqui. E aí disse, eu estava ouvindo um menino, tal, assim, assim, assado. Quem era, que eu nunca ouvi? Aí Fernandinha disse, Paulinho, inclusive é lá de Bahia. E disse, eu quero conversar com ele. Na terça-feira de manhã, eu ainda fazendo o ensino médio, terceiro ano do ensino médio, Jota me chamou e disse, eu quero você aqui comigo. E aí eu tive que me desdobrar lá no colégio para não ser reprovado no último ano, no ano do vestibular, valendo mesmo. E já comecei a trabalhar com ele no dia seguinte, como estagiário, no rádio. E aí ele sempre me levava para a televisão também. Ali 11h30 da manhã eu ia com ele para a TV e já começava ali por trás das câmeras a observar a forma com que ele fazia ao vivo, né? Que é bem diferente de você assistir. Bem diferente, porque a gente imagina a TV com muito glamour. Aí quando a gente chega na Vera, aí a gente vê que não é bem assim, mas essa história a gente continua contando daqui a pouco, porque nós vamos para um breve intervalo, mas não saia daí, que a gente vai contar mais detalhes aí sobre os bastidores e a trajetória profissional de Paulo Neto, novo apresentador da TV Norte Paraíba.
Nós vamos continuar agora a nossa entrevista com Paulo Neto, que é o novo apresentador da TV Norte Paraíba. Nesses dias, já está bem pertinho de estrear, mas a gente estava falando sobre a trajetória profissional dele, ele já contou como entrou no rádio e que ficava olhando também os bastidores da TV. Foi muito radical a imagem idealizada que você tinha da TV e a realidade? Muito. Muito, porque, como a gente estava conversando aqui, o telespectador que está nos assistindo agora, ele vê tudo isso aqui pronto, prepara tudo dando certo, né? Mas não sabe o que é que acontece nos bastidores, muitas vezes. E os bastidores de um programa ao vivo é uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Já teve gente até desmaiando aqui nesse estúdio. Pois é, então assim, preciso ter essa noção. E eu tive a sorte de ter isso muito cedo, muito novo, ainda com 17 anos. Então eu ficava ali ouvindo os gritos, as confusões, tal. E no final tudo ia pro ar, estava tudo certinho, tal. Às vezes uma coisa que não dava tão certo, mas o telespectador não percebia. E mesmo no meio dessa loucura, você ainda quis ser apresentador? É porque malemar é o que eu sei fazer. Na verdade, eu até busquei outros áreas, acabei me especializando no direito, fiz pós-graduação, me formei também em gestão pública, ocupei alguns cargos públicos na minha cidade. Mas assim, desculpa, deixa eu beber uma aguinha aqui, que acabou indo embora a voz, ó. Foi muita emoção, né? A entrada na televisão. Deve ter sido. E aí o que acontece? Tentei ainda ir por outros caminhos, mas a comunicação sempre me atraía. E em 2003 eu tive essa primeira oportunidade de acompanhar Jota atrás das câmeras, mas a primeira grande chance mesmo na TV foi em 2009, quando Cacá Martins me deu um dos responsáveis por me trazer nesse momento aqui para a TV Norte, também me deu a primeira oportunidade na televisão, ao lado de gente muito fera, muito craque. Na ocasião, Raquel Sherazade, Aldo Schuller, muitos bons profissionais. E de 2000, isso ainda cobrindo política, bastidores do poder, mais ou menos como você faz aqui, entrevistando. Mas a chavinha virou quando eu recebi uma oportunidade de apresentar um programa pela manhã, durante 45 dias. Que aí eu disse, cara, é isso que eu quero fazer. E aí me lembrou muito o que Jota fazia no passado. Cara, é isso que eu quero fazer. E aí mesmo ocupando no rádio e na televisão outros espaços, mas eu sempre disse, é isso que eu quero fazer. E a oportunidade surgiu em 2022, quando o então apresentador do programa saiu para ser candidato. A empresa me colocou até que outra pessoa fosse contratada. E essa pessoa, até a minha saída, não foi contratada. Você ficou efetivado, né? Deu muito certo. E um detalhe importante. Já naquele momento em que eu ficava observando o J. Júnior atrás das câmeras e vendo o sucesso dele, eu dizia, um dia eu ainda vou apresentar esse programa e vou ganhar da Globo. Era desse jeito que eu falava. Vou ganhar da Globo, vou ganhar da Globo, vou ganhar da Globo. E graças a Deus e aos telespectadores, eu consegui realizar esse desejo no meu coração de apresentar o programa e ganhar da Globo 2 vezes. Depende de vocês para a gente repetir a dose aqui, viu? E o que é que o telespectador pode esperar? O mesmo compromisso, o mesmo jornalismo, a mesma seriedade que ele já está acostumado do Paulo Neto e do Grupo Norte de Comunicação. A gente não vai inventar a roda, a gente não vai querer inventar a televisão, não é? Mas tentar, de uma maneira simples, levar com a linguagem do povo as principais notícias do dia, tentar fazer você enxergar o quão importante, muitas vezes você não se acha, mas você é, para mudar essa situação de violência que só cresce no nosso país, principalmente com relação à violência contra a mulher, que tem crescido nos últimos anos, violência contra crianças, abusos contra crianças e adolescentes, que a gente tem mostrado muito ao longo desses últimos meses. Tem aumentado tanto, Cláudia, e mexe muito comigo. Sabe, mexe muito comigo. Eu acho que com todo mundo, né? A violência... Por exemplo, nós tivemos um caso recente de um homem... É até um monstro, difícil, né? Um monstro. É até difícil chamar de homem, né? Um sujeito
que matou a mulher e atirou na filha de um ano, né? Isso. Então, a gente tem umas circunstâncias, umas situações que são incompreensíveis. E que isso, infelizmente, está se tornando muito comum. Agora, por que está se tornando muito comum no meu ponto de vista? Nós, no Brasil, hoje, temos uma política de fazer com que quem cometeu esses crimes, ele não passe muito tempo atrás das grades até ser condenado e não poder mais recorrer no judiciário. Até o trânsito em julgado. Agora, o problema é, se a nossa justiça fosse rápida e os meios que a justiça utilizasse para que essa pessoa não estivesse encarcerado, mas estivesse sendo bem monitorado, se elas tivessem sucesso, se elas obtivessem êxito, mas o que a gente vê é uma mulher, ela sofre a violência, tem a coragem, que não deve ser fácil, de denunciar o seu agressor, ela sobreviveu à primeira agressão, ele é preso, sai na audiência de custódia, coloca uma tornozeleira dele, entregam à mulher uma medida protetiva, para que ele não possa se aproximar dela. E o que é que acontece algumas vezes? Ele não só se aproxima, mas termina o serviço que ele gostaria de ter feito. Então, o modo que ocorre hoje não está dando jeito, não está dando certo. Então, por que manter? Então, tentar trazer novas soluções, fazer com que os nossos representantes entendam isso e, de uma maneira muito rápida, em Brasília, consigam mudar as leis. Cara, faz mais presídio. Faz mais presídio. Para manter um cidadão desse, um camarada desse, preso e para que ele não termine o serviço. E muitas vezes, quando ele termina o serviço que começou, que a gente sabe que ele vai ser condenado lá na frente, que ele não passe 1, 2 anos atrás das grades, sem cumprir a pena. Daqui a pouco ele comete outro crime. Né? Ele comete outro crime. Então, meu Deus do céu, está aí na sociedade. Não, mas quantas mortes nós mostramos, inclusive, de pessoas que estão tornozeladas? Cara, ninguém sabe que esse camarada estava saindo do perímetro onde ele deveria estar, ou na hora que ele deveria estar em casa, ele está na rua. Como é que está sendo feito esse monitoramento? Será que está valendo a pena tanto investimento que sai do nosso bolso para colocar uma tornozeleira daquela num camarada que cometeu um crime, para que ele não cometa novamente? Então, assim, toda essa responsabilidade com o jornalismo, que vai ter a sua cara, que você já conhece através do Canal 10 aqui em João Pessoa e do Canal 7 em Campina Grande, a gente vai fazer, dando muita oportunidade, principalmente para você que está aí do outro lado, fazer o programa com a gente. Eu não sei se ainda tenho tempo, queria que a minha direção me avisasse se eu ainda tenho algum tempo ou se a gente já está esgotando. Está indo para os finalmente, né? Tem um tempo para mais uma pergunta. Já que a gente está falando sobre violência, uma coisa que também tem chamado muita atenção, um fenômeno que tem chamado muita atenção é a presença das facções criminosas aqui na Grande João Pessoa, na verdade na Paraíba inteira. Até nas eleições as facções foram notícia. Como é que você analisa essa mudança dos grandes grupos criminosos que acabaram vindo se ramificar aqui na Paraíba? Cláudia, na verdade, eu acredito que esses grupos já estavam instalados aqui, só que de uma maneira mais discreta, não é? E aí começou, ao longo dos últimos anos, uma briga muito acirrada entre os comandos para que tomassem pontos de venda de drogas, domínio de territorialidades uns dos outros. E eles agora, nós estamos numa situação tão difícil no nosso país, em que eles agora estão investindo em campanhas políticas para terem representantes deles, seja no executivo ou no legislativo. Isso preocupa demais, e se as nossas autoridades não colocarem um fim logo nessa situação, você, eu, vamos cada vez mais falar e vai se tornar corriqueiro. Ah, fulano se elegeu com o dinheiro do crime. Ah, Beltrano colocou meio mundo de fantasma numa prefeitura porque tem compromisso com a criminalidade. E muitos dos candidatos bons que poderiam colocar um fim ou até mesmo diminuir essa situação vexatória e criminosa, não podendo nem durante a eleição entrar num local, porque quem domina, quem comanda aquele território não vai permitir. Então, hoje coloca um basta, hoje, já, independente de governo, que aí se encontra, ou isso será mais corriqueiro, mais normal para a gente anunciar, divulgar, noticiar nos próximos anos, minha amiga, infelizmente. Enquanto isso, a gente continua noticiando a execução praticamente todo dia, duplo homicídio, triplo homicídio, porque a guerra do tráfico é isso, né? A guerra do tráfico é isso, são os líderes se matando e matando também aquele usuário.
Você que usa a sua droga, que acha que está fazendo isso por recreação e que não está contribuindo com o tráfico de drogas, entenda bem. Você não só está contribuindo para essa situação, como também pode ser alvo no dia em que você não conseguir comprar a tua droga e comprar no crédito e não conseguir pagar esse crédito. A gente mostra muito casos de pessoas que estavam devendo na boca de fumo e que, infelizmente, pagam com a vida para se tornarem... Né? Esse é um exemplo. Não faça do mesmo jeito, lamentavelmente. E, aliás, tem também as pessoas que vão passando por ali, não tem nada a ver com a história e uma bala perdida acaba com a vida da pessoa. Lembro muito de um caso em Bahia, em que, numa troca de tiros, a menina foi atingida dentro do carro que estava com o avô. A mãe tinha ido comprar o remédio na farmácia. Outro, recentemente, em Campina Grande, o rapaz tinha saído, né, para tomar vacina no posto de saúde. Na troca de tiro entre bandidos e polícia, em plena luz do dia, ele foi o único que perdeu a vida. Pois é, essas análises todas, os fatos e mais um monte de informações vocês vão acompanhar de segunda a sexta-feira. Paulo Neto... 11h30 da manhã, viu? 11h30 da manhã. Espero você também. Eu também estarei sintonizada. Muito obrigada pela entrevista e muito sucesso para você. Cláudia, eu quem agradeço a você. Bom te rever. Um beijo grande, sucesso a nós. E a gente se encontra na telinha da TV Norte em breve. 11h30 da manhã, aqui no canal 10 João Pessoa, canal 7 Campina Grande. Pois é, você fica de olho na TV Norte, porque nós vamos, assim que tiver tudo pronto, a gente vai anunciar a data. E deixa eu mostrar para vocês o meu look de hoje. Eu estou vestindo Moda Colmeia e você pode conferir essa e muitas outras tendências no Instagram, @ModaColmeia. Ou acesse esse QR Code aqui na tela, que você também tem o WhatsApp das lojas de João Pessoa e Campina Grande. Na sequência, tem Heloísa Desirê com o melhor para você. Tchau!